Jovens e velhos santistas, uma quarta-feira de algumas notícias importantes no Santos, né? Mudança realmente confirmada da partida para o Parque das Alianças, né? O estádio do Palmeiras em São Paulo. Acho que vai ser a primeira vez que o Santos vai mandar um jogo lá. Me preocupa um pouco porque imagina você fazer um jogo do Palmeiras na Vila Belmiro. O Allianz Parque é um estádio que fica incrustado num bairro também, né? Maior estádio. De toda forma, a gente espera que a segurança pública atue de forma correta para que não haja nenhum tipo de problema com a torcida do Santos no entorno ali, né? Que tem comércios, residências, todas muito ligadas ao Palmeiras. Então, minha única preocupação é essa. E a outra é ver se a torcida vai dar uma resposta, né? Porque, afinal de contas, cabem lá 40 mil pessoas, ainda não temos a informação de quantos ingressos vão ser colocados à venda. De toda forma, eu acho uma medida acertada. Vou falar um pouco mais sobre isso na sequência deste vídeo. E também da vitória do Sub-20, né? O Maurício Copertino colocando uma equipe já mais encorpada, aquela que se parece mais com o time principal, porque no Paulista perdeu com a equipe alternativa, e teve golaço do Juninho, hein? O Robinho Júnior, o filho do Robinho, o Juninho, que além do Luca Meireles, que já está sobrando nesse time sub-20, né? Fez dois, mas o Juninho fez um gol, mostrou uma habilidade, uma categoria ali, tanto para limpar a jogada quanto para finalizar. Falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na Rua Dom Lara, 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o almoço de quarta a domingo, das 6h30 da tarde às 11 da noite, e o almoço sábados, domingos e feriados, até às 4 da tarde. Então, almoço, quarta a sexta, das 11h30 às 3h30, jantar de quarta a domingo, das 6h30 às 11h, sábados, domingos e feriados, o almoço até às 4 da tarde. Aliás, se prepare aí, porque tem um cardápio especial para o Dia das Mães. Confira lá na Osteria Santos Sabores. O telefone, que também é delivery, 13 3223 5270, 13 3223 5270, dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno, porque a Osteria também tem aquela pizza especial para você. Conheça um pouco mais lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. E o nosso Pix, para você que quiser ajudar, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a confirmação do Allianz Parque. O Santos entrou em acordo com o Palmeiras, vai iniciar a venda de ingressos e tal. O horário, segunda-feira, 8 da noite. Não é lá dos melhores, né? Um dia de semana, no outro dia de trabalhar, vai acabar às 10, mas o estádio do Palmeiras é mais bem localizado. Então, a turma de São Paulo vai poder sair do estádio, se deslocar para ir para casa com alguma tranquilidade. O ideal seria que fosse uma partida dessas no fim de semana, mas a gente sabe que os donos das respectivas casas têm prioridade. Então, apesar da má fase do time, né, do Santos no Campeonato Brasileiro, essa é a hora do torcedor ir lá dar uma resposta. Agora, se não der também, foi como eu disse em vídeos recentes, não dá para jogar na conta do torcedor. Claro que se for criado um ambiente, um mar branco, né, num jogo que o Santos precisa se recuperar, isso vai dar uma injeção de ânimo no elenco, no psicológico muito forte. Se o estádio não estiver cheio, não sei se o efeito vai ser o mesmo, mas de toda forma o time tem que correr, porque precisa resolver a vida dentro do Campeonato Brasileiro. O detalhe é que o Santos vendeu 3 mandos nesta temporada para uma empresa. Um foi amistoso contra o Curitiba. Vai ter algum outro que eu desconfio que queiram enfiar o Santos para jogar contra o Flamengo lá em Brasília. Isso é inversão de mando. Ainda mais contra o Flamengo. Vai ter mais flamenguista lá do que santista. O Santos vai ganhar R$1 milhão, como vai ganhar nesta segunda-feira.
Só que o Flamengo é um time que você tem que criar o máximo de dificuldade possível, né? Hoje, o máximo de dificuldade seria colocá-los para jogar aqui, na Vila ou em São Paulo, enfim, né? De toda forma, espero que não seja em Brasília. Espero que o Santos e o Flamengo possa ser negociado no Morumbi, né? No Morumbi seria o ideal, até pelo tamanho, para caber a torcida do Santos e também a do Flamengo, e meter a faca lá na torcida do Flamengo, no salgar dos preços, né? Porque todo mundo faz isso, o Santos tem que fazer também. Mas isso é uma história para outro dia. O fato é que tem gente questionando porque talvez fosse, se o Santos organizasse o jogo, talvez ganhasse mais do que R$1 milhão, mesmo com os custos do aluguel do Allianz Parque. Mas o Santos achou por bem vender uma partida dessa por R$1 milhão, para quem faz 200, 300 mil por jogo, R$1 milhão livre, né? Eu acho que podia ser mais. Vamos ver quanto é que vai dar a renda total, né? E aí depois, claro, o Henrique Farinha, por exemplo, eu sei que ele já deve estar se preparando para fazer as contas do borderô, né? Quanto é que dá o aluguel, quanto é que dá os custos e não sei o quê, qual vai ser o lucro da empresa e qual vai ser o lucro do Santos. Então, está confirmada a mudança, que seja positivo, que o Santos possa ganhar um jogo, ganhar um dinheiro, né? E fazer um carinho no seu torcedor da capital paulista e até mesmo do ABC, até aqui de Santos. Tem muita gente que vai subir a serra pelo fato de ver o Santos jogar lá, né, no Allianz, e quem sabe ter um gostinho do que é jogar como mandante no estádio da W Torre. Olha só, eu prometi que eu ia falar desse assunto estes dias, mas vai ter reunião do Conselho nesta quinta, em que vão ser apresentadas lá mais detalhes sobre a parceria da nova Vila Belmiro e coisa e tal. Mas, pelo que o Bruno Lima disse, vai ter conselheiro que vai questionar o projeto do Paquetá. Ah, mas olha, tem que comprar o terreno por 190 milhões. Mas me falaram que ali tem jogo, porque tem dívida de IPTU envolvida e tal, né, que pode ter uma parceria público-privada, uma contrapartida pública se houver um perdão desta dívida. Nem sei se pode ter, né, perdão de dívida de IPTU, mas enfim, sei lá, né? Trouxer o naming rights que banque já esse valor, né? Jogo tem. E quem está lá sai tranquilamente. Pode falar, mas vai tirar as empresas de lá, tira. Isso é fácil de fazer. Tendo acordo, tira. Os caras têm lugar para ir, né? Inclusive o CT Meninos da Vila. Olha, não digo nada. Quanto é que abate do negócio desse se você entregar a área do CT Meninos da Vila? Porque para uma empresa de Porto, para ali é melhor ainda, porque está na cara do gol da descida da Imigrantes. Então, enfim, mas vamos esperar ver o que vai acontecer, né? Se vai ter conselheiro realmente questionando a possibilidade de ser no Paquetá. Tem gente que não quer que mexa na Vila de jeito nenhum, né? Ou se vai avançar a história com a W Torre. Aliás, para construir esse estádio no Paquetá, podia ser até a própria W Torre, porque ela tem expertise nisso. Enfim, vamos aguardar. Mas vai ter aquela sensação, se for a Vila mesmo, olha o Santos jogando no estádio da W Torre, não é nem do Palmeiras, da W Torre, tá bom? Tomara que dê tudo certo. Já entro no outro tema, mas deixa eu dizer aqui que falo também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E se você for lá no Rafitsec e viu aqui no Canal 10, tem 10% de desconto no serviço. E se o Santos ganhar, no dia seguinte, tem mais 10%, vira 20% de desconto. Mas tá difícil de sair. O Rafa tá lá, pô, quero dar 20% de desconto, o Santos não ganha. Meu Deus do céu, né? Então tá aí a promoção da Exatec. Conheça mais lá no Instagram, no site exatecinformatica.com.br, tem todos os detalhes e também nas redes sociais. Procure lá Exatec nas redes sociais, tá bom? Bom, próximo tema. O Sub-20, que jogou no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, no CTR Pelé contra o Grêmio. O Santos fez 3-0. O Grêmio está lá embaixo, tem 8 pontos, está quase na zona de rebaixamento, porque caem 3 times, né, no Brasileiro Sub-20. O Santos foi a 13, tinha dado umas tropeçadas aí no campeonato, mas tem 13 pontos, entrou na zona de classificação. Hoje é o 8º colocado, ganha nos critérios de desempate do América Mineiro. Naquela fórmula clássica, né, o Santos enfrentaria hoje, se o campeonato terminasse, o Atlético Paranaense, que é o líder com 19. O Atlético Paranaense, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Juventude, Bragantino, Cruzeiro e Santos são os 8 melhores colocados.
O Santos que volta a jogar por esta competição no dia 14 de maio, uma quarta-feira, 4 da tarde, contra o Cuiabá, fora de casa. Aliás, quantas rodadas são? 10ª rodada, depois na 11ª o Santos pega o Vasco, uma quarta-feira, aí pega uma terça, 6 da tarde, na 12ª rodada, o Corinthians no Parque São Jorge, aí 13ª rodada, o Santos pega o Juventude fora, 2 jogos fora, né? Pega o Fortaleza em casa na 14ª e o Flamengo na 15ª fora. E o América Mineiro na 16ª fora. Faz um jogo contra o Red Bull Bragantino no dia 9 de julho, 17ª rodada. Pega o Atlético Paranaense, que é o atual líder, né? Na 18ª rodada, e finaliza contra o Internacional fora de casa no dia 23 de julho. No jogo desta quarta-feira, o Santos venceu com 2 gols do Lucas Meirelles, né? Aliás, vou te contar uma coisa. O goleiro do Grêmio parecia o Sommer, o goleiro da Inter de Milão. Eu consegui ver um pouquinho do jogo, né? O goleiro Igor, antes do Santos abrir o placar, ele fez umas 3 defesas assim espetaculares, né? Impediu que terminasse 4-0 o primeiro tempo para o Santos. Mas aí veio uma boa jogada, o Vinícius Lira, né? Engraçado que o Santos editou os lances sem narração, né? Então dá para você ouvir tudo o que falam ali, né? Umas coisas meio engraçadas que eu escutei lá, fulano, não sei o que e tal, até de engraçado, né? As coisas que deu para ouvir falando assim, capricha para o Vinícius Lira cruzar. Ele caprichou, botou na cabeça do Lucas Meirelles, que fez 1-0 para o Santos ali, né? Ainda com 20 do primeiro tempo. E teve o pênalti no próprio Lucas Meirelles, no segundo aos 29, ele bateu e fez. E a essa altura o time já estava bastante alterado, para vocês terem ideia, o Santos começou com o Rodrigo Falcão, Lenin, João Alencar, João Ananias e o Vinícius Lira. O Kenai, depois entrou o Caio Araújo, o Gustavo Henrique e o Rodrigo César, depois entrou o Adrian, o Padula, depois entrou o Robinho Júnior, o Pepe Firmino, depois entrou o Guilherme Lima e o Lucas Meirelles, o técnico é o Maurício Copertino. E aí o Robinho Júnior, o Juninho, entrou e fez um gol que ele recebe pela direita, ele é canhoto, né? Ele dá umas 2 pedaladas em 2 jogadores diferentes, uma limpada, dá uma gingada ali. Quem não viu o gol, assista, é um belíssimo gol. Ele dá um tapa de canhota, se a visão do goleiro estava meio encoberta, a bola entrou no cantinho, foi um belo gol. E eu acho que o Robinho Júnior tem um detalhe, não sei se o Maurício vai concordar comigo, se ele assistir esse meu vídeo aqui, posso mandar para ele depois no WhatsApp. Eu acho que uma coisa é o menino jogar com o time B, né? O segundo quadro, digamos assim, é esse que tem atuado no Campeonato Paulista. É um time em formação. Quando ele joga junto com a turma A do Sub-20, quando ele joga com essa rapaziada que já está mais encorpada, que treina mais como profissional e tal. O Matheus Xavier, por exemplo, não jogou nesta quarta-feira, mas ele compõe esse time também. Acho que o Juninho ele cresce de produção, né? Aliás, como aconteceria com qualquer outro jogador, na circunstância dele, se você pegar qualquer outro menino desse time alternativo do Sub-20, se for jogar com os mais calejados da categoria, eles vão crescer também. Mas é que salta aos olhos o talento desse menino. Tomara, eu já fiz vídeo aqui dizendo para a gente ter paciência com ele, calma, não atropelar os processos, não fazer comparação com o pai, porque ele tem, você vê que ele sabe jogar futebol, tem qualidade, tem habilidade, tem técnica. Técnica não é drible, técnica é enxergar o jogo, é ter visão, saber se posicionar bem, se posicionar bem. Então eu estou aqui na torcida para que esse menino consiga crescer e despontar no Campeonato Paulista, no Brasileiro Sub-20, e lá, mais para frente, ele precisa ganhar físico, né, ganhar corpo, mais para frente ele possa, quem sabe, ajudar a equipe principal do Santos. E quem estava lá assistindo, né, foi o Neymar e o Kleber Xavier, né? O professor Kleber Xavier faz parte do trabalho do treinador, precisa ir observar os meninos, né? Foi lá observar, né, conhecer um pouquinho mais de perto. Estava lá, estou vendo uma foto aqui, ó. Está o Kleber Xavier, está o Matheus Bach, né, o auxiliar do filho do Tite, está o Neymar aqui, tem outras pessoas da comissão, César Sampaio em pé ali em cima, tem alguém da Santos TV, da comunicação do Santos, fazendo imagens aqui do Neymar, assistindo e tal, né? Enfim,
É o Quaresma aqui, acho que é ele, né? O Quaresma sentado aqui no meio, junto com outro rapaz aqui que é do CG, enfim, estavam lá acompanhando o Neymar, que dizem ser muito determinado, está numa fase nova de treinamentos mais empenhados, né? Com a fisioterapia do Santos à frente da recuperação do Neymar, então lá ele esteve acompanhando esta partida e, claro, dando uma força para os meninos que olham para a arquibancada. Pô, ver lá o Neymar, né? Até para os meninos do Grêmio deve ter dado um negócio assim, né? Vira o Neymar sentado ali, depois deve ter rolado aquela tietagem. E a gente torce para que o Neymar se recupere logo, porque passa muito a recuperação do Santos pela recuperação dele, e é o que tudo indica, só contra o Botafogo no começo de junho, e ele deve estar à disposição para entrar em campo. Mas o que podemos ter de novidade para segunda-feira contra o Ceará é o Barreal, né, o Souza e o Zé Rafael. O Souza, que vai ter que até ganhar ritmo, porque o Santos vai precisar de lateral esquerdo para o jogo de volta contra o CRB, e eu espero que não seja o Kevson, né, que seja o Souza ou o Vinícius Lira. O Kevson está na mira da torcida depois daquele lance lá na última partida. E o Barreal e o Zé Rafael pode ser que ganhem. Eles até fizeram um amistoso contra o Sub-20 nesta quarta-feira, outros meninos do Sub-20, né? Jogaram um pouquinho. Vamos ver, numa dessas o Zé Rafael já vai para o banco, dependendo do que tiver acontecendo no jogo. Ele conhece bem o Allianz Parque, né? Pessoa, ele estreia no Santos jogando 5 minutos, que seja no finalzinho lá no Allianz Parque, pode ser, né? E o Barreal, que também está em recuperação, pode compor o banco de reservas ali na partida da próxima segunda-feira. Hoje, no DM do Santos mesmo, tem o Guilherme e o Neymar. Vejo aqui no UOL esta matéria. O Guilherme, aliás, ninguém deu projeção nenhuma de retorno dele, né? Vai ao encontro daquela informação de que é possível que segurem o Guilherme até para ver se na janela ele possa ser negociado, enfim. E o Neymar, no cronograma que a gente está vendo aí, né? Ele fez exame de imagem em São Paulo essa semana, há um otimismo quanto à volta do Neymar, que a cicatrização da lesão está boa, mas ele tem que fazer o reforço para não ter lesão em outro músculo, porque essa não é a mesma anterior, né? Então, ele não pode, cada vez que tiver um problema, lesionar um músculo diferente. Então, ele precisa estar forte para não lesionar o músculo de novo, tá bom? Então é isso. Vamos ver o que vai acontecer aí com os jogadores do Santos, nesse jogo, essa recuperação desses atletas, esse jogo de segunda-feira em São Paulo, e também os meninos da Vila seguindo, né, nesta campanha, nesta temporada, agora com o Maurício Copertino. Mais cedo eu falei na live, no Entre Linhas, né, sobre a questão de o Vanderlei Luxemburgo, quem sabe, aí ficar de olho na vaga do Pedro Martins. Não duvido nada que isso possa acontecer, né, em breve, e o Maurício é muito ligado ao Vanderlei, né? Vai saber. E o Maurício conseguiu esse primeiro grande resultado. Vamos ver, na sequência ele tem, no sábado, 3 da tarde, lá em Osasco, o Campeonato Paulista contra o Audax. Aí deve ter o time alternativo novamente no Paulista, porque o brasileiro, você vê, né? O brasileiro tem rebaixamento. Então ninguém quer que o Santos seja rebaixado. Já caiu no principal, caiu com a Cerezo. Sub-20 ser rebaixado também é demais, né? Então, boa sorte ao Maurício e aos meninos aí na sequência das competições. Tá bom, meus caros? Vocês estão vendo aqui, hoje eu gravei via StreamYard, né? Tá aí, ó, Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia, Osteria Santos Sabores, Isatec Informática, e também o Cinerox, que está conosco aqui semanalmente no Canal 10, tá bom? Para encerrar, eu peço para você que, se você gostou do vídeo, deixa o like, né? Deixa o like aqui no nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, e se você quiser também, venha participar conosco, seja membro aqui do Canal 10, né? É um valor módico para você estar conosco lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, nesta quinta-feira eu volto com mais novidades. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.